Receita milionária? As cotas de TV seguem gerando polêmica, e não é novidade nenhuma que algumas equipes recebem aquele famoso privilégio, e você verá quanto seu clube do coração faturou na última temporada, em relação à TV aberta, TV fechada e o pay-per-view. E vale destacar que mesmo com a campanha relativamente fraca na última temporada, o Flamengo sobrou em relação a cotas de TV, e para você ter noção da diferença de valores, o Flamengo ganhou mais que Vasco, Cruzeiro e Santos somados, e essa diferença só não foi ainda maior porque a equipe rubro-negra terminou na quarta colocação do Brasileirão da temporada passada. E agora você irá entender como que funciona a forma de pagamento da Globo em relação às cotas dos clubes no Brasileirão, entre outras informações. Iniciando com as cotas da TV aberta, que funciona da seguinte forma: 40% é dividido entre os 20 clubes da Série A, já as outras duas fatias ficam assim: 30% fica de acordo com os números de partidas transmitidas ao longo da competição pela Globo, já os outros 30% fica de acordo com a classificação final na tabela do Brasileirão. Vale lembrar que a 17ª, a 18ª, a 19ª e a 20ª colocação, ou seja, os rebaixados, não ganham essa última cota dos 30%. E agora vamos à diferença ou desigualdade. Mas antes, não esquece de deixar aquele like no canal CDF e se inscrever para saber muito mais curiosidades sobre o mundo do futebol. Vamos aos números do pay-per-view e os seus privilégios. Começando com 4 equipes que contam com os valores mínimos garantidos, como por exemplo o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Sport Clube Corinthians Paulista e o Clube de Regatas Flamengo. Em tese, o pay-per-view funcionaria com a quantidade de torcedor assinante do canal pago, ou seja, se determinado time tivesse 10 assinantes e o outro 9, o que tivesse 10 ganharia mais. Porém, não é bem assim a divisão de cotas do pay-per-view, já que Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras levam uma pequena vantagem. Eu disse pequena, eu quis dizer gigantesca, já que essas equipes não dependem do valor de cotas em relação aos assinantes do pay-per-view, já que elas têm os valores mínimos fixados. E vamos aos números gerais primeiramente, começando com o Flamengo, que foi o que mais arrecadou com as cotas televisivas, com TV aberta, fechada e o famoso pay-per-view, que é a grande diferença, já que o Flamengo recebeu 275 milhões de reais de receita no Brasileirão do ano passado. Para você ter noção, a equipe rubro-negra arrecadou mais que Cruzeiro, Vasco e Santos juntos. O Cruzeiro arrecadou 98 milhões, o Vasco 97 e o Santos 64. Os três somados não dão as cotas do Flamengo, e por sinal recebeu só do pay-per-view cerca de 177 milhões. Já o Corinthians ocupa a segunda colocação com 187 milhões em cotas e do pay-per-view foi só 118. O Grêmio é o terceiro com 170 milhões arrecadados e 57 milhões do pay-per-view, e a Sociedade Esportiva Palmeiras é o quarto com 162 milhões e 50 milhões do pay-per-view. Vale lembrar que essas 4 equipes já fazem parte do acordo entre valores mínimos garantidos com a Rede Globo. Vamos seguir com a lista, porque o São Paulo é nosso quinto colocado e arrecadou 28 milhões. O Vasco é o sexto e arrecadou 20 milhões e meio de reais, o Cruzeiro é o sétimo com 18 milhões, o Galo o oitavo com 16 milhões, o Internacional é o nono com 15 milhões e o Fluminense na 10ª colocação com 10 milhões e meio de reais. Já na 11ª colocação temos o Santos Futebol Clube com 9 milhões e 950 mil. O Botafogo ficou na 12ª colocação com 9 milhões e 520 mil reais adquiridos. Já o Bahia ocupa a 13ª colocação com 6 milhões, o Fortaleza é o 14º com 1 milhão e 960 mil, o Coritiba é o 15º com 1 milhão e 600 mil. Seguindo com os valores do pay-per-view, temos o Goiás na 16ª colocação com um valor de 1 milhão e 50 mil reais. Já o 17º pertence ao América Mineiro com 483 mil reais. O 18º é do Cuiabá e Bragantino, empatados tecnicamente e receberam cerca de 120 mil reais cada um. Já a 20ª colocação pertence ao Atlético Paranaense, que não fechou seus direitos de imagem em relação aos jogos como mandante com a Rede Globo, e obviamente não recebe os valores com pay-per-view. E agora vamos aos valores gerais das 20 equipes da última temporada. O Flamengo é o primeiro com 275 milhões, o Corinthians o segundo com 187 milhões, o Grêmio o terceiro com 170 milhões, o Palmeiras é o quarto com 162 milhões, o Atlético Mineiro é o quinto com 121 milhões e o Botafogo é o sexto com 112 milhões. São Paulo é o sétimo com 111 milhões,
o Fluminense é o oitavo com 105,7 milhões, o Inter é o nono com 105,5 milhões, 200 mil a menos que a equipe do Fluminense, e o Cruzeiro fecha a 10ª colocação com 98 milhões. 11ª colocação pertence ao Vasco com 97 milhões, o Red Bull Bragantino é o 12º com 85 milhões, o Fortaleza 13º com 73 milhões, o Bahia 14º com 72 milhões, o Cuiabá 15º com 66 milhões, o Santos 16º com 64 milhões, o Coritiba 17º com 49,9 milhões, o Goiás 18º com 49,4 milhões e o América Mineiro na 19ª colocação com 42 milhões e o Clube Atlético Paranaense em 20º com 41,8 milhões. Vale ressaltar que as últimas 5 equipes, 4 delas foram rebaixadas no Brasileiro e não tem direito aos 30% da Rede Globo. E o Atlético Paranaense não somou os valores em relação ao pay-per-view por não ter fechado com a Globo. Você acha justo esses valores mínimos fixados em relação a Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo? Deixe nos comentários. Ou esses valores deveriam ser revisados? E vale destacar que Flamengo e Corinthians levam 55% de toda a arrecadação do pay-per-view. Quer saber mais curiosidades sobre o mundo do futebol? Então você já sabe o que fazer. Deixa aquele like no canal CDF, se inscreva e até o próximo vídeo com muito mais curiosidades do mundo do futebol.